Bom dia, pessoal. Bom dia, paz seja com todos. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso, uma noite tranquila, de repouso, de tranquilidade no seu sono e que todos tenham também um dia proveitoso, um dia abençoado. Em nome de Jesus, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Foi-te dada toda a autoridade nos céus e terra e tudo que nela há. Gente, o tema hoje que o Senhor me deu foi falar sobre sempre passagens bíblicas, e aqui eu vou falar sobre Jeremias 17, do capítulo 1 ao capítulo 4, e depois outro versículo de Jeremias. O pecado engana, destrói. Aqui se refere ao pecado de Judá. Eles tinham um pecado, não é, que era mais atuante, assim, era muito visto, né, tanto pelas pessoas espiritualmente, apostasia. Eles anteriormente creram no Senhor e depois desacreditaram, voltaram, como diz a Bíblia. O cão, ele depois se refere à apostasia, ele lambe o vômito dele, ele volta a lamber ao vômito, porque ele um dia ele creu, acreditou no Deus Todo-Poderoso e depois voltou à idolatria, a se curvar a deuses, a deusa mãe da fertilidade, a deusa Aserá e outros. Ela, na Bíblia, diz que ela era a esposa de um dos deuses. E eles faziam postes de idolatria a essa deusa e a outros também. Vamos ler aqui. Então, o pecado deles era maior de todos, era a idolatria. Então, o pecado engana e destrói. Estou lendo Jeremias 17, do capítulo 1 ao versículo 4. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois tu és o meu louvor, destaca um clamor. Jeremias, né? Profeta Jeremias, desesperado de dependência divina. Jeremias busca a cura física e emocional e espiritual, reconhecendo Deus como o único Salvador e fonte de cura. A passagem enfatiza que a verdadeira cura vem de Deus, louvado seja Deus, não da confiança humana. Contexto da oração, o versículo é uma oração pessoal de Jeremias, na sua sinceridade, não é? Em um contexto onde lida com no caso, eles com a desobediência e Jeremias com a obediência. Judá e a perseguição por sua mensagem. Cura interior e integral. O clamor cura não é apenas físico, mas abrange íntimo, alma e coração, libertando de prisões espirituais. Dependência exclusiva ao dizer salva-me e serei salvo. Jeremias afirma que a salvação vem unicamente de Deus, oposto à confiança do homem ou força própria. Deus, como louvor, tu és o meu louvor, indica que Deus não é apenas objeto da adoração, da confiança do profeta. Aplicação atual. A mensagem é vista hoje como um convite de cura interior, de dependência total em Deus, de superar crises e viver plenitude do seu
propósito. Bendito seja eternamente o teu nome, Senhor. Então aqui nós temos, eu fiz um esboço, gente, sobre Jeremias. Eita, agora desmarcou, deixa eu procurar aqui. Falando sobre o contexto bíblico de Jeremias, tanto o 17:5 achei, como o 17:7, que é um contrastando o outro. Vamos ler primeiro Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que depositar a sua segurança máxima no homem. Vamos ler aqui. Vamos acompanhar a leitura. Está fazendo muito calor, gente. Meu Deus. São 3:pouca da manhã. Mas está um calor horrível. Jeremias 17. Primeiro vou ler o 5. Pensamento de sabedoria. Aqui Deus, né, dá a Jeremias, o profeta Jeremias. Deus dá a ele a instrução. Ele é instruído pelo Espírito Santo. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no Senhor. Meu Deus, não é nada disso. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cuja o coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse versículo, ele contrasta a Jeremias, ao capítulo e versículo de Jeremias 17:7, que é totalmente o contrário, é a dependência no Senhor, que é a correta. A gente deve depender totalmente em Deus. Vamos ver aqui o contexto desse versículo 17:5 de Jeremias. Aí tem, né? Maldito o homem, aí adverte contra a idolatria de depositar segurança máxima em seres humanos ou forças terrenas. Meu Deus, cadê minha caneta? Em forças terrenas. Aí tem entre aspas a carne, em vez de Deus. A exegese destaca. Exegese é justamente o contexto bíblico, a explicação. Destaca que essa atitude afasta o coração do Senhor, resultando em maldição, em estado de esterilidade espiritual, comparado à tamareira no deserto. O povo de Judá, aqui é o contexto, o povo de Judá confiava em alianças como o Egito, em sua própria política e força humana, né, em vez de depender de Deus. Aqui tem entre aspas, confiar no homem. Não proíbe a confiança humana, saudável, mas condena a dependência, que substitui a fé que deve estar em Deus. Muitos lá, eles confiavam no ser humano, nos políticos, né? Até hoje, muita gente passa a confiar no homem, gênero, homem, mulher. Então, assim, o que é que o Senhor diz aqui no contexto bíblico? Ele explica que a confiança sempre, sempre deverá estar no Senhor. Aí tem também falando sobre a carne, por seu braço. Significa depender. Isso aqui a gente está falando espiritualmente, né, gente? Não é que você não vai confiar que é alguém que você tem confiança na pessoa, que sabe que é uma pessoa íntegra. Tem que entender a interpretação bíblica. Aqui, ele quer dizer que a nossa maior confiança deve estar no Senhor, não no ser humano. Viu? Muitas das vezes tem algo aqui na terra que a gente confia no ser humano, né? Algo que Deus delegou a ele, algo que você tem no teu trabalho, que depende daquela pessoa ali, mas você tem que colocar a fé no Senhor. Deve ser o seu foco, o centro do seu viver. Aí ele fala da carne por seu braço, significa depender
não depender da força humana, né? Aqui ele depende da força humana. Força humana que é fraca, limitada e mortal. Aparta o coração do Senhor, o verdadeiro perigo, né? Não é apenas confiar nos outros, mas o efeito de afastar o coração de Deus. Aí também fala, entre aspas, sobre a maldição, que o capítulo e versículo fala, né? Maldito o homem que confia em seu próprio braço. Confia no ser humano e no seu próprio braço. Não é? Muita gente diz assim, isso aqui eu consegui porque fui eu. Gente, a gente não faz nada sozinho. Se Deus permitir, a gente tem êxito. Mas se Deus não permitir, a pessoa não tem êxito. Não tem que estar naquela síndrome do eu. A idolatria do eu. Porque eu. A gente expressa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas na verdade, se nós estamos em Cristo, fomos orientados por Deus para fazer aquilo, né? Tem coisas que é do homem, mas tem coisa que realmente é Deus. A consequência é a esterilidade espiritual ilustrada no verso 6, que fala sobre maldito, a maldição, né? Que contrasta o capítulo de Jeremias 17:7, que é bendito, como um arbusto em terra seca que não vê bem. Contraste do versículo 7 ao 8. Em contrapartida, aquele que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada junto às águas que não teme a seca. Por que ele não teme? Porque a sua confiança não está no homem. Não está no homem. A confiança está em Deus. Então, ele não teme as dificuldades. Ele pode até não estar vendo, olhando para as circunstâncias, ele pode até não estar vendo. O que é a fé, gente? A fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que esperamos, embora momentaneamente possa não estarmos vendo. É a certeza do que esperamos. Gente, eu estou coçando assim a muriçoca, tá? É a certeza do que esperamos e a prova, muitas vezes, do que não vemos. Então, a gente não deve olhar para as circunstâncias. Nós devemos focar naquele que pode executar tudo, que pode realizar tudo, que pode fazer tudo. Todas as coisas, trazer solução para os nossos problemas, para a nossa causa. Por isso que a palavra de Deus, em Filipenses 4:6, que é: não estejais preocupados com coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus tuas causas, tuas súplicas, teus pedidos, que é em pedir súplicas em oração de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações em Cristo Jesus, porque está no poder de Deus fazer tudo. Muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte como seres humanos, mas a nossa dependência, o segredo que não é segredo, é você. A Bíblia fala, gente, Deus me capacitou tanto, eu sou muito grata a Deus. Tiago 4:13-16, o que é que relata a Bíblia? O poder da oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, amados, faça diante de Deus, fazer conhecido a sua causa, as suas súplicas. Muitas das vezes, gente, eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Aonde quer que eu esteja, se eu tiver oportunidade, eu ministro a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, gente, nós precisamos orientar as pessoas, porque o ser humano, olha, você não sabe a importância. Aí diz assim, oxe, a pregação dela hoje foi apenas isso. Gente, vocês não fazem ideia. Nesses dois contextos bíblicos está muita coisa da nossa vida. Sim ou não? Está muita coisa na minha vida, na sua vida. Muitas das vezes a gente põe a confiança no ser humano ou em nós mesmos, mas nem tudo está no poder
das nossas mãos. Primeiramente, a gente tem que apresentar diante de Deus. E isso é para todas as pessoas. Esses dois contextos bíblicos são muito, muito, mas muito importante a gente colocar em prática no nosso viver. Essa live, ela é rica, como muitas que virão. É muito rica em sabedoria, gente. Preste atenção. Vamos agora para o contexto bíblico, capítulo, versículo e o contexto bíblico de Jeremias 17:7. Este trecho bíblico é um convite à confiança absoluta. Absoluta, não é parcial, é absoluta no Todo-Poderoso. É lá que deve estar sua fé. Jeremias 17:7. Eu vou ler. Este trecho é o convite à confiança absoluta em Deus como fonte de segurança e prosperidade espiritual, focando na estabilidade do caráter e da fé. Entendeu agora? É a confiança e a esperança totalmente absoluta, não é parcial, é absoluta naquele que tudo pode executar, realizar. A exegese destaca que a explicação do contexto, destaca a distinção entre confiar em recursos humanos, que é maldito, né? Se lembra o trecho que a gente leu, versículo bíblico, capítulo 17, 5 e versículo 5 de Jeremias, que maldito o homem que confia no ser humano, na sua própria carne. Aqui é ao oposto. Ao invés de ser maldito, ele é bendito. Por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. Aí ele é abençoado. Então, o capítulo, versículo, está escrito: bem-aventurado, bendito ou bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e cuja esperança também está no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. O que quer dizer isso, gente? Porque nós confiamos em Deus, Deus vai nos favorecer, Deus vai nos abençoar. É isso que o versículo diz, capítulo e versículo. Que nós, quando confiamos no Senhor, nós somos bem-aventurados. Nós temos êxito, nós temos esperança. Isso pode ser... Aqui o que ele quer dizer assim? Que ele não teme a seca. Não é? As folhas continuem viçosas, frescas, porque ele pôs a confiança não no homem, ele pôs a confiança em Deus. Então, e o que é ele diz assim, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, as dificuldades da vida. Entendeu, amados? É parecido com aquele versículo, capítulo de Mateus 7, 24 ao 26, que são os dois fundamentos da casa. Espiritualmente o Senhor fala com um contexto material, né? A casa, que vem a chuva, vem os ventos, vem os rios. Se a casa estiver fundada, estruturada na rocha, que é o Senhor, ela não vem a ruína. Mas aquela que é firmada na areia, está amarrado, está repreendido. Na rocha ela é firme, na areia vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e ela vem a ruína, ela desaba. Por quê? Porque a estrutura dela, o alicerce dela não foi em Deus. Então aqui ele diz assim, ó, a metáfora, vamos ver primeiro aqui
A exegese destaca a distinção entre confiar no ser humano, que é maldito, e no Senhor, que é abençoado, garantindo estabilidade, nutrição e frutos em tempos de crise. Entendeu agora? Não olha para as circunstâncias, porque se olhar para as circunstâncias, vai enfraquecer. Comparando o crente a uma árvore profunda, a análise de Jeremias 17, 7 a 8, bem-aventurado, bendito aquele que coloca confiança e esperança exclusivamente no Senhor, recebe a verdadeira bênção e estabilidade. A metáfora da árvore, quem confia em Deus, é comparada a uma árvore plantada junto às águas, com raízes sólidas, firmes, que se estendem. Se ela tem raiz, é porque ela é sólida. Até o ribeiro, garantindo vitalidade, resistência na seca. O calor e a seca não provocam medo ou ansiedade, que significa na nossa vida terrena, na nossa experiência de vida, a depressão, a ansiedade. É uma fraqueza do ser humano diante das lutas, das dificuldades. Mas se você puser a sua confiança em Deus, a fé é a esperança a confiança do que esperamos, embora não estejamos vendo. Não quer dizer que a gente não vai ver. Pois a fonte de sustento é eterna e não humana. Frutificação contínua. A fé inabalável resulta em uma vida produtiva que não cessa de dar frutos, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Contraste do versículo, tá vendo? É o oposto de Mateus 17, 5 e 6. Jeremias contrasta este versículo com maldição de quem confia na carne, no homem falível. O homem é falível e que se torna um arbusto no deserto. E aqui nós encerramos nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Eita, borrei meu olho todinho. Sabe o que é, gente? O calor tá muito quente, tá de madrugada. É madrugada. Deus fez eu perder o sono para pregar, para orar, para pregar. E eu amo isso. Eu amo o que eu faço. Mas eu também amo um serzinho aí, ó. Eu também amo um serzinho aí, ó. Um serzinho do exterior. Eu amo demais ele. Gente, mas olha, a gente amar à distância, a gente não sabe qual é o sentimento do outro. Não tô acreditando muito nisso, sabe por quê, gente? Quando o homem ama uma mulher, ele tem boca para falar. E o que é que eu tenho visto? Terceirizando. Fulano fica dizendo, sabe esse homem que você ama? Ele vai falar com você. Sabe esse homem que você ama? Ele vai se posicionar. Sabe esse homem que você... Gente, a gente não quer terceirização, não. Não quer terceirização, não. Sei lá, gente, tem hora que eu confio, tem hora que eu não confio, sabe? Aí diz assim, não, mas a palavra que você deu, que o Espírito Santo ministrou, não foi não olhar as circunstâncias? Verdade. A nossa fé, ela não pode estar pautada nas circunstâncias. A nossa fé deve estar no Senhor totalmente. Mas a gente espera que o ser humano se prontifique, não, de fazer a parte dele. É necessário que o ser humano, nesse sentido aí, nessa natureza aí humana de relacionamento, se o homem não se posiciona, esse homem está demonstrando que pode os outros até dizer que ele quer, mas se ele não manifestou. E a gente precisa conhecer, gente. Por exemplo, eu não sei como é a vida, quer dizer, nós sabemos sim de coisas que a gente vê visivelmente na internet, né? A pessoa ser uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, mas só, eita, que o rímel borrou.
eu não sei se a pessoa... Tem coisas assim que a gente não sabe, né? Precisa conhecer mais para ter a certeza de viver a dois. Se a pessoa bebe, né? Eu já vivi com uma pessoa que bebia, fui muito infeliz, porque a pessoa que bebe, ele se transforma, é um vício. Então, assim, eu preciso saber se a pessoa... Porque, assim, não é porque a pessoa não é cristã que não seja uma pessoa íntegra. Não quer dizer isso. Mas, se tem vícios, se a pessoa... Eu acho que não, porque ele me permita dizer isso, né? Porque eu estou online, mas eu estou num vídeo. Eu acho que não, porque um médico, ele sabe que a bebida, o cigarro, essas coisas faz mal à saúde. Se ele cuida da saúde, evidentemente que eu acho que ele não bebe, não. Porque assim, gente, eu não quero me envolver com gente que bebe, não, pelo amor de Deus. Gente que bebe, eu tive um relacionamento, ele era uma pessoa muito boa, advogado, ele não está mais na terra, ele já faleceu. Mas ele tinha um lado muito ruim também, ruim, eu sofri muito. Eu dizia que ele era meu bem e meu mal, porque quando ele estava sóbrio, ele era louco por mim, louco, completamente apaixonado. Mas quando a bebida tocava no seu corpo, tinha atuação na mente dele, ele ficava totalmente diferente. Ele virava um monstro. Então, assim, nisso aí eu posso dizer que eu tenho, não sei se posso chamar trauma, eu acho que não é trauma não, que eu superei isso, graças a Deus, foi muitos anos atrás. Não tem nem mais graça, não tem nem mais... Mas assim, se tratando de relacionamento, eu não quero me envolver com uma pessoa que bebe não, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz assim, não, porque quando tem 1 Coríntios capítulo 9 e 7, oh Deus, capítulo 1 do contexto bíblico, 1 Coríntios capítulo 7, onde fala sobre o casamento, diz que se o homem não está em Cristo, ou vice-versa, a mulher se santifica através da oração do homem, ou o homem se santifica através da oração da mulher de Deus. E os filhos são santificados. Mas não quer dizer que Deus não vai esperar de mim, de você e desses filhos uma comunhão com Ele. Porque a salvação, gente, ela não é, como é que eu posso dizer? Se um reconhecer Jesus, a família toda é salva. Não é assim. A família pode vir a ser salva, porque a verdade, conheceram a verdade vos libertará. Então, de um pilar, ou seja, seja o marido ou a mulher, ou ambos, vai chegar aos filhos, claro. Então haverá salvação. Mas por quê? Porque os filhos ouviram, os filhos aprenderam e devem ser obedientes, para que tenham também salvação. Então por isso que Deus diz, né, para a gente falar isso para as pessoas também, que quando ele é cristão, ele chama, né? Porque Deus não quer salvar só quer salvar a família toda. Mas tem muitos que demoram a se render a Cristo. Então, cada um faz sua parte. A salvação ela é individual. Então, assim, a Bíblia diz que se o marido ele não é de Cristo, ele é santificado pela oração da mulher, ou vice-versa. Mas, se tratando de vício, às vezes é muito relativo. Por quê? Porque não é que Cristo não quer libertar, não é que Cristo não quer salvar, o Senhor Jesus Cristo. Mas depende muito da vontade da pessoa, porque se a pessoa quiser continuar sem ser liberta, quiser continuar na bebida, no vício, seja lá qual for, Deus não pode fazer a sua metanoia, que é a transformação de mente, né? A mudança. Gente, e não há impossíveis para Deus, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Eu acho que o contexto bíblico é esse. Capítulo 1, 37. Que não há impossíveis, né, para Deus, porque se a pessoa, a pessoa quiser ser liberta, salva,
Então, vai fazer, vai obedecer e vai se condicionar a se render a Cristo. Por isso que o Senhor diz, conheceram a verdade vos libertará. Tá bom, gente, eu estou me estendendo muito. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, e sobre nós Ele levanta o seu rosto e nos dê a paz. Fiquem todos na santa paz, gloriosa paz do Senhor.